Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Vinícius, professor de Ciências e Biologia da Rede Estadual de Ensino. Estou hoje, junto com a nossa amiga Fabiana, nossa intérprete de Libras. Olá, Fabiana! Para a gente dar início à nossa primeira aula de Biologia para vocês, alunos do terceiro ano. Falaremos então, na nossa aula de hoje, sobre as pirâmides ecológicas. Tá? Mas o que é isso, Vinícius? Então, daqui a pouquinho a gente já vai saber. E nessa aula de hoje, nós vamos compreender que o fluxo de energia na cadeia alimentar, ele vai ser unidirecional, analisar e interpretar esquemas denominados pirâmides ecológicas. Bom, a gente aprendeu aí, desde lá do ensino fundamental até hoje, sobre cadeia e teia alimentar. Sobre o fluxo, digamos assim, de matéria e energia aí na natureza. O famoso quem come quem, aí eu tenho lá uma cadeia alimentar, eu consigo identificar os indivíduos envolvidos. Só que quando a gente vem agora para o ensino médio, a gente já começa a interpretar o fluxo de energia. E com isso, a gente tem aquela ciência, de como que ocorre essa transferência tanto de matéria quanto de energia em um ecossistema e, ao mesmo tempo, eu consigo interpretar outras representações desse fluxo, como vai ser o caso aqui das pirâmides ecológicas, que a gente vai ver aqui agora. Então, antes da gente começar, a gente tem que relembrar alguns conceitos, tá? Que vocês trabalharam aí na primeira e na segunda semana do seu PET e que nós vamos, então, relembrá-los aqui agora. Então, quando eu falo em níveis tróficos, eu estou falando em quê? Em níveis alimentares. Quando eu falo em trófico, eu estou falando de alimento, tá? Então, níveis tróficos quer dizer posição ocupada por um ser vivo em uma sequência alimentar. Quando eu falo aqui essa sequência alimentar, eu posso falar em uma cadeia alimentar, tá? E eu tenho quais níveis? Os produtores, que vão ser a base aí então da minha sequência alimentar, que vão ser os seres autótrofos, tá? Vinícius, todo autótrofo é fotossintetizante? Não. Quando eu falo seres autótrofos, são aqueles seres que vão conseguir converter o carbono inorgânico em carbono orgânico, tá? E aí essa fonte energética que vai utilizar é o que nós vamos chamar de fotossintetizantes, que eles vão utilizar a energia luminosa, como é o caso aí das plantas e das cianobactérias, e do fitoplâncton, que vão ser a maior parte dos organismos aí que a gente tem, ou então eles podem ser quimiosintetizantes, porque eles vão utilizar a quebra de ligações, então, de compostos inorgânicos. E essa energia liberada aí, essa energia química, é que vai ser responsável, então, que vai fornecer essa energia para eles. Temos os consumidores, que são os seres heterótrofos, que vão necessitar, então, de um outro ser vivo para se alimentar. Eles não conseguem, então, sintetizar, fazer essa síntese, transformar esse carbono inorgânico em carbono orgânico, tá? E os decompositores, que também são seres heterótrofos, só que eles vão ter aí uma função especial nessa cadeia alimentar, que vai ser o quê? Eles irão realizar o quê? A ciclagem de nutrientes, eles vão devolver à natureza a matéria. Então, compostos inorgânicos, tá? Então, eles realizam essa ciclagem de nutrientes. Lembrando que nos consumidores, eu tenho os consumidores aí de vários níveis. Consumidor primário, secundário, terciário e dentre outros, tá? Então, essa sequência linear aqui que eu tenho, por exemplo, produtor, lembrando que o produtor sempre é a base, tá? Depois, consumidor primário. Reparem que a seta sempre irá indicar o quê?
A transferência, tá? Então, o produtor irá transferir aqui, no caso, energia para produtor primário, consumidor primário, que irá transferir energia para o consumidor secundário. Por que ele é um consumidor secundário? Porque ele se alimentou de um consumidor primário, tá? E isso aqui, então, eu representei o quê? Uma cadeia alimentar. Essa sequência linear de indivíduos. Vinícius, e os decompositores? Geralmente, os decompositores, eles não aparecem, tá? Em uma cadeia alimentar. Por quê? Porque nós sabemos que eles vão existir aqui. Porque aqueles produtores, então, né, que não apareçam, que ao final da vida deles, por exemplo, eles vão morrer, os decompositores vão estar agindo aqui. O consumidor primário e o secundário, a mesma coisa. Nós sabemos que toda a cadeia alimentar, ela irá terminar aonde? Nos decompositores, tá? Com isso, eu vou ter na natureza, em um ecossistema, por exemplo, ela não vai estar bonitinho lá, um produtor, um consumidor, não. Ela vai estar o quê? Misturado. Quando eu tenho aqui várias cadeias alimentares, eu falo que eu tenho o quê? Uma teia alimentar. E é assim que vai acontecer na natureza. Então, reparem aqui, olha, que eu vou ter a árvore como produtor, a legenda está aqui, tá, gente? Onde tem P é produtor, C1, consumidor primário, C2, consumidor secundário, D, decompositores. Então, ó, vamos pegar só uma aqui para a gente entender, ó. A árvore é o produtor, lembrando que sempre começa nos produtores. Então, ó, árvore, pulgão. Pulgão se alimentou da árvore, então ele é o consumidor primário. Que esse pulgão, ele foi alimentado pela Joaninha, tá? Joaninha foi lá, então se alimentou do pulgão. Joaninha é um consumidor secundário. E essa Joaninha serviu de alimento para quem? Para esse sapo. Ele, nesse caso, ele vai ser um consumidor o quê? Terciário. E esse sapo, então, ele morreu, então ele sofreu o quê? A ação dos fungos e bactérias, dos decompositores. Reparem que todos os indivíduos, ele acaba tendo uma seta chegando aqui nos decompositores. Ilustra aquilo que eu falei no slide anterior. Os decompositores, eles estão presentes em todas as cadeias alimentares, tá? Então, isso aqui, então, é uma teia alimentar. Relembraram, então, esses conceitos? Agora, então, vamos entender uma outra forma de representar essas relações, então, alimentares que a gente tem. E com isso vai ser na forma de pirâmides, tá? De pirâmides ecológicas. O que vão ser esses pirâmides? Vão ser, então, diagramas que vão representar as quantidades de componentes dos diferentes níveis tróficos em um ecossistema. Ou seja, vão ser retângulos sobrepostos, onde o que vai interessar para a gente não vai ser a altura do retângulo, e sim o seu comprimento, tá? E nós temos 3 tipos de representar essas pirâmides. O que nós chamamos de pirâmides de números, pirâmides de biomassa e pirâmides de energia, tá? Nós vamos ver cada um desses tipos aqui. Sempre que a gente for analisar uma pirâmide, tá? Igual eu falei, ó, retângulos sobrepostos. Eu vou ter a base da minha pirâmide, independente do tamanho que ela vai ter, a gente vai ver aqui para frente, ela sempre vai ser primeiro produtor, depois consumidor primário, depois consumidor secundário e se tiver mais nível, vai, tá? Sempre a gente analisa uma pirâmide de baixo para cima, porque mostra então o fluxo. O fluxo ele vai ser nesse sentido. Tranquilo? Então vamos lá. Quando eu falo então em pirâmide de número, tá? O próprio nome já fala número, né? Quantidade. O que é que isso vai me indicar então? Quantidade de indivíduos. Então, nesse caso, nesse tipo de pirâmide, eu vou estar analisando somente a quantidade de indivíduos, tá?
E ela pode ser normal, que nós chamamos de uma pirâmide direta, igual a gente percebe aqui, ou ela pode ser uma pirâmide invertida, tá? Não é indireta não, é invertida, que a gente vai ver ele também, tá? E ela vai possuir formatos variados de acordo com o ecossistema que ela vai estar representando, de acordo então com a quantidade de indivíduos, digamos assim. Olha, analisem comigo aqui. Então eu tenho lá, ó, 1000 gramíneas. Então esse 1000 o quê? 1000 gramíneas, 1000 indivíduos então, tá? 1000 gramíneas vão servir de alimento para 300 gafanhotos. E esses 300 gafanhotos vão servir de alimento para 20 sapos. Então, reparem aqui, ó, 1000, 300, 200. Tá vendo que os retângulos eles vão diminuindo de tamanho à medida né? Não vamos falar proporcionalmente, não, porque se a gente for fazer a proporção aqui não vai dar. Mas à medida então que o número diminui, o tamanho dos retângulos diminui também. Então vai indicar isso. Então o que significa? Que o número de gramíneas ele vai ser maior que o número de gafanhotos, que consequentemente vai ser o quê? Maior que o número de sapos. Então isso então indica para a gente o quê? Uma pirâmide direta e consequentemente indica para a gente também que nesse caso aqui, geralmente, tá gente? Nem sempre, mas geralmente, quando eu tenho uma pirâmide de números, eu vou possuir que dos consumidores, então, do consumidor primário para o secundário diminui, tá? Eu falo, então, que há uma relação de predação, tá? Então, há uma relação de predação. Quando do consumidor primário para o secundário diminui, geralmente indica uma relação de predação, tá? E quando ela vai ser invertida? Nesse caso aqui, ó. O que vai acontecer aqui, olha? 4 couves, olha, pensa, 4 pés de couve. Então, 4 pés de couves vai servir de alimento, por exemplo, para 240 pulgões. Um pulgão ele não vai conseguir se alimentar de uma couve inteira. Então, eu preciso de vários pulgões aí para se alimentar de uma couve. Então, o número de produtores vai ser o quê? Bem menor do que o número de pulgões, de consumidores. E aqui, olha, consequentemente, tá? Dentro desses pulgões eu vou ter o quê? 2.900 protozoários, que vão estar aí, podem estar, por exemplo, parasitando esse pulgão. Então, a quantidade então aqui desses protozoários vai ser bem maior do que a quantidade de pulgões. Porque cada pulgão não vai ter somente um protozoário. Se você vai estar aí doente, por exemplo, você vai estar aí com, vamos colocar aí, gripe, você está gripado. Você vai ter um único vírus da gripe no seu corpo? Não. Então, se fosse analisado no nosso caso aqui, se a gente fosse fazer uma pirâmide aí, ó, ficaria um indivíduo para quantos vírus aí? N's. Quantas bactérias? N's. Então, vai ser o quê? Uma quantidade bem maior. Por isso, então, que a gente fala que é invertida, tá? Então, o número de couves vai ser menor que o número de pulgões, cujo número vai ser menor que o número de protozoários. Geralmente, nesse caso, eu falo, lembram que quando foi que eu falei no último, que se foi diminuindo, é uma relação de quê? Predação. Nesse caso aqui, se for aumentando, eu posso falar que é uma relação de quê? Parasitismo, tá? Porque, olha só, os protozoários estão parasitando os pulgões. E esses pulgões, por mais que eles vão se alimentar da couve, tá? Eles são considerados o quê? Pragas, são considerados parasitas dessas couves. Então, ó, ocorre então essa relação de parasitismo. Então, a gente pode analisar isso. E por isso que eu falo que ela é invertida, tá? Mas, Vinícius, sempre que for invertida de número é parasitismo? Não, tá? Por isso que a gente tem que analisar. Bom,
Quando eu falo em pirâmide de biomassa, vamos aí pegar esse conceito de biomassa. O que vai ser isso? Quando eu falo em biomassa, eu estou falando de massa orgânica. Então vamos pegar lá, ó, eu, Vinícius. Eu, Vinícius, se eu pegar aqui agora, subir numa balança, vai aparecer um númerozinho lá, né? Só 2 dígitos só, não vai aparecer 3 não, tá? 2 dígitos lá, bonitinho. Esse vai ser o meu peso total, certo? Só que quando eu falo de massa orgânica, eu vou tirar o quê? Água, tudo que é inorgânico do meu corpo. Então eu tiro a água, tiro sais minerais, vai sobrar só componente orgânico. Aí eu perco aí, como a gente, né, tem retenção de líquido, a gente fica gordinho e retém muito líquido, aí se eu tiver pesando 80 quilos, né, eu tiro aí uns 60 quilos só de água, aí eu fico magrinho, né? Então, por exemplo, esses 20 quilos então que a gente tem é massa orgânica, porque eu tirei toda essa substância inorgânica. Então isso vai ser o quê? A biomassa, tal o que a gente chama também de peso seco, tá? O formato dessa pirâmide também ela vai ser variável, tá? De acordo com o ecossistema. Geralmente ela vai diminuir, tá? Exceto nos ecossistemas aquáticos que a gente vai ver ali daqui a pouco. Então, como que vai acontecer? Eu tenho aqui, olha, 8 toneladas de gramíneas, então eu peguei, não é indivíduos, tá? Eu estou pegando biomassa. Vão servir para alimentar 1 tonelada de boi. Essa 1 tonelada de boi aí, geralmente pode ser o quê? Se a gente for pegar 2, 3 bois, né? Porque a gente sabe aí que um boi ele pode pesar, dependendo do porte, do tamanho dele, mas como a gente vai tirar água, né? Só composto orgânico mesmo, então fica aqui 1 tonelada de boi, que vão servir para 1 quilograma de carrapatos, porque a biomassa do carrapato vai ser menor. Então, olha, a gente está analisando simplesmente a biomassa, tá? Então, essa pirâmide, ela vai ser característica de um ecossistema terrestre, porque a massa de todos os produtores, ela vai ser maior que a massa, tá? Dos consumidores primários e, consequentemente, dos consumidores secundários. No caso aqui, a biomassa. Quando eu estou falando em uma pirâmide invertida, o que vai acontecer nesse ecossistema aquático? 1 tonelada, então, desse fitoplâncton, que nós sabemos que os produtores dos ecossistemas aquáticos são os fitoplânctons, vão servir de alimento, então, para 5 toneladas do zooplâncton, tá? Então, ela vai ser o quê? Invertida. A biomassa dos produtores nos ecossistemas aquáticos são menores, tá? Mas, Vinícius, como assim? Não entendi. Nós vamos ver aqui agora, olha que interessante. Então, quando a gente vê uma pirâmide invertida de biomassa, geralmente quer representar um aquático. Por quê? A biomassa, tá, dos zooplâncton, ela vai ser maior, tá, do que a biomassa dos fitoplânctons. Porém, eu tenho maior quantidade de fitoplâncton, porque o fitoplâncton ele se reproduz em uma velocidade acelerada. Então, a taxa de reprodução deles vão ser maior. Se eu fosse representar isso daqui em uma pirâmide de números, a quantidade de fitoplâncton vai ser bem grande, tá? Então, por isso que essa taxa, então, por mais que a biomassa é menor, a taxa eles produzem mais do que eles precisam também, tá? Então, isso tudo contribui para eles ficarem menor. Tranquilo? E por último, que nós vamos ter aqui a pirâmide de energia, quando eu vou analisar a energia química englobada aí nesse ecossistema, tá? Ela vai ser uma pirâmide decrescente, nunca invertida, porque se eu estou analisando a energia, ela vai sempre o quê? Diminuir. O fluxo de energia é unidirecional, a energia ela não é ciclada, ela sempre flui dos produtores para os consumidores, então ela sempre vai ter esse formado, tá? E ela vai ser acíclica também, e nunca invertida. E a gente sabe por que ela vai diminuindo. Porque a energia, então, por exemplo, que essas gramíneas elas vão produzir, elas vão pegar uma parte para ela, que vão ser utilizadas nos seus processos metabólicos, e ela vai perder também essa energia em parte de calor, por exemplo, tá? Então, isso então, faz com que a energia o quê? Diminui. E eu não consigo, por exemplo, esse coelho aqui, ele não consegue assimilar essa energia total, porque também ele vai
perder em forma de calor, utilizar na respiração e em outros processos metabólicos, e a transferência de energia vai ser menor para o próximo nível, tá? E esse J aqui significa Joule, lembram lá em física? Medida de energia. Então, a energia assimilada, né, pelo nível trófico posterior é sempre menor. Por quê? Parte da energia disponível é consumida nos processos fisiológicos, principalmente na respiração, igual a gente vai utilizar. Na próxima aula, a gente vai falar mais um pouquinho sobre a energia, onde a gente vai falar sobre a produtividade nos ecossistemas, e aí a gente vai compreender melhor esse conceito. Bom, deixo aqui para vocês uma questão, tá? Comentada. Infelizmente, nosso tempo acabou, não vai dar para a gente falar. Mas se ficou alguma dúvida, mande para a gente aqui nos nossos canais de comunicação que eu responderei daqui a pouquinho para vocês, tá? Então, espero vocês para a nossa próxima aula. Até mais!